você vai conhecer um pouco sobre a história de um povo muito importante e curioso da antiguidade. Os egípcios ficaram conhecidos pelos 4 cantos do mundo por suas obras faraônicas e cultura ímpar. Você poderá conferir aqui alguns dos artefatos egípcios mais utilizados por essa população. Assista a este vídeo e viaje por este mundo fantástico. Este é um sarcófago que servia para as múmias serem colocadas dentro. Normalmente vinham com o rosto do faraó na frente. Era uma planta encontrada nas margens do Nilo, no rio Nilo. Dela poderia ser feito papel, cordas, navio. Sua escrita era uma espécie de símbolos e letras chamada hierografia. Os caravelhos eram pequenos besouros usados para limpar o corpo do morto. O corpo dos faraós e mais tarde de alguns nobres passaram por um processo chamado embalsamento. O corpo era lavado, depois era passado um líquido. No mesmo, tiravam-se as suas vísceras, intestinos, órgãos internos, e depois o corpo era enfaixado para assim se conservar. As pirâmides servem como túmulos dos faraós. Levam aproximadamente 30 anos para serem construídas. Eram feitas de pedra. O nome das principais pirâmides do Egito são Quéops, Khéops e Niquelus. Os egípcios eram faraós, pois acreditavam em vários deuses. Os deuses tinham formas humanas e animais. Os seus principais deuses são Osíris, Ra, Amut e Anubis. Cronologia do Egito. A história do Egito se divide em Antigo Império, poder da areia e construção de pirâmides. Médio Império, restauração do poder do faraó. Novo Império iniciou com a expulsão dos Ixos e teve seu declínio com a morte de Ramsés. Canoplas eram potes onde eram guardadas as vísceras do morto que foi mumificado. O rio Nilo, considerado uma dádiva, depois das cheias, a água baixava e em suas margens ficava o humus bom para a agricultura. Os povos antigos nos deixaram de legado muitas coisas de sua cultura, costumes, objetos e artefatos. Através de alguns trabalhos realizados pela quinta série, turma 502, vamos poder conferir de perto muitos de sua cultura, história dos egípcios e de seu inacreditável artesanal de curiosidades. Pirâmides serviam como túmulo dos faraós. Os escravos as construíram e levaram mais ou menos 30 anos para ficarem prontas. Quando o faraó era enterrado, os servos que o enterravam eram enterrados vivos juntos com ele.
Corpo enfaixado após o processo chamado de embalsamento. Servia para conservar o corpo do morto. A dádiva do rio Nilo era incrível. Pois no rio, como existia agricultura, Isso acontece pois nos dias de chuva ele transborda. Quando volta ao normal, as terras ao seu redor ficam cobertas com uma camada chamada humus. A dádiva do rio Nilo era incrível. pois no rio, como existia agricultura, Isso ocorre pois nos períodos de chuva ele transborda. E quando elas voltam ao normal, as terras ao seu redor ficam cobertas por uma camada chamada humus. escaravelhos. Esses animais eram colocados junto aos corpos que seriam mumificados, para comerem várias outras coisas. Canópilas era uma espécie de vasilha onde eram colocadas as vísceras da múmia. O livro dos mortos servia para julgar os mortos e nele escrevia-se tudo que aquela pessoa havia feito em vida. Mitologia do Egito. A história do Egito pode ser dividida em períodos. Antigo Império, poder do rei e construções de pirâmides. Médio Império, restauração do poder do faraó. Novo Império, iniciada expulsão dos Ixos e tem seus declínios com a morte de Ramsés. Papiro era uma planta muito importante, encontrada no rio Nilo. Servia para fazer várias coisas. Sarcófago era o lugar onde o corpo mumificado era colocado. Era uma espécie de caixão. Possuíam vários deuses. Os mesmos possuíam forma humana e animal. Alguns de seus deuses mais importantes eram Osíris, Horus, Tote, Siti e Ra.